Há momentos na vida em que nos pegamos perguntando: por que isso aconteceu comigo? Pode ser a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença inesperada ou até mesmo uma coincidência aparentemente banal que muda toda a direção da nossa história. Em meio a essas experiências, a mente costuma buscar explicações imediatas, como se houvesse uma lógica oculta que precisa ser revelada. Na visão budista, essa busca por sentido não é em vão. A tradição ensina que nada acontece por acaso. Tudo o que vivemos é resultado de causas e condições que se entrelaçam como fios invisíveis em uma grande teia. Cada encontro, cada dificuldade, cada alegria carrega consigo uma semente de aprendizado e transformação. O desafio está em cultivar a sensibilidade para enxergar além da superfície, para perceber que até mesmo os momentos mais dolorosos guardam um propósito profundo. Um dos princípios mais belos do budismo é o da interdependência. Ele afirma que todas as coisas existem apenas em relação a outras. Nada está isolado, nada surge do nada. Assim como uma flor depende da água, da terra, da luz do sol e até mesmo das nuvens para existir, nós também dependemos de uma infinidade de condições para sermos quem somos. Isso significa que cada acontecimento da vida é como uma peça em um quebra-cabeça muito maior. Mesmo quando não conseguimos ver a figura completa, cada peça cumpre seu papel para que o todo faça sentido. Aquela pessoa que cruzou o seu caminho apenas uma vez, aquela situação inesperada que parecia um obstáculo, aquele silêncio que doeu, tudo isso tem uma razão de estar presente na sua jornada. Ao compreender a interdependência, aprendemos a confiar que cada passo, mesmo os mais incertos, está nos conduzindo para onde precisamos estar. Outro ensinamento central do budismo é o karma, muitas vezes mal compreendido como uma espécie de punição cósmica. Mas, na verdade, karma significa simplesmente ação. Cada ação que tomamos, seja ela um pensamento, uma palavra ou um gesto, cria uma consequência. Assim como plantar uma semente de lótus trará flores de lótus, nossas intenções e escolhas moldam os frutos que colheremos no futuro. Quando dizemos que tudo acontece por algo, não estamos afirmando que a vida segue um roteiro fixo e predeterminado. Pelo contrário, estamos reconhecendo que o que vivemos hoje é resultado de infinitas causas passadas e, ao mesmo tempo, está gerando novas causas para o amanhã. A grande lição está em perceber que não somos vítimas de um destino cego, mas coautores de nossa realidade. Cada experiência, boa ou ruim, é um convite para olhar mais fundo e compreender qual semente está sendo cultivada em nós. Imagine que você está caminhando e tropeça em uma pedra no caminho. À primeira vista, pode parecer apenas um acidente sem sentido. Mas, se observar com mais atenção, verá que essa pedra pode ter surgido ali por uma série de condições. A chuva que a deslocou, o vento que a arrastou, o tempo que a desgastou. E, ao tropeçar nela, você pode despertar para algo dentro de si. Talvez a pressa com que anda, talvez a falta de atenção ao presente, talvez até mesmo a paciência que precisa ser cultivada. Assim é a vida. Pequenos e grandes acontecimentos que, em vez de serem lidos como castigos ou coincidências, podem ser entendidos como mestres silenciosos. Cada um deles carrega uma mensagem, um lembrete ou uma oportunidade de crescimento. O budismo não nos pede que aceitemos essas ideias de forma cega. Pelo contrário, ele nos convida a observar a realidade com mais profundidade. Sempre que algo acontece, temos duas escolhas: reagir automaticamente, deixando-nos levar pelas emoções, ou pausar por um instante e nos perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Essa simples pergunta abre espaço para uma nova perspectiva. Uma demissão pode revelar a necessidade de mudar de direção e buscar um trabalho mais alinhado ao coração. Um conflito pode mostrar limites que precisam ser respeitados ou uma ferida interna que pede cura. Até mesmo um elogio inesperado pode nos lembrar de talentos que esquecemos de valorizar. Nada acontece por nada. Tudo é um convite à consciência. Os mestres budistas costumam dizer que a vida é o maior professor que podemos ter. Cada pessoa que cruza nosso caminho se torna um espelho. Cada situação difícil se transforma em um treinamento. Cada alegria se revela como um lembrete da beleza da existência. Assim, ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, podemos começar a perguntar: o que eu posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas nos ajuda a transformá-la em sabedoria.
Para que essa compreensão não fique apenas no campo das ideias, experimente agora um pequeno exercício. Feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, sentindo o ar entrar e sair com suavidade. Traga à memória um acontecimento recente, talvez algo simples, como uma conversa, um atraso ou até mesmo um gesto de carinho inesperado. Pergunte a si mesmo: o que esse momento estava tentando me ensinar? Não force uma resposta imediata. Apenas deixe que a reflexão aconteça no silêncio. Com o tempo, você perceberá que cada acontecimento, por mais comum que pareça, carrega uma semente de sabedoria. Essa prática de atenção plena é como acender uma lanterna dentro de si, iluminando significados que antes passavam despercebidos. Entender que tudo acontece por algo não significa que teremos sempre clareza imediata do propósito. Muitas vezes, só conseguimos enxergar o significado de uma experiência muito tempo depois. Mas o budismo nos convida a cultivar confiança. Confiança de que, mesmo quando não vemos o quadro completo, a vida está sempre nos conduzindo para um aprendizado maior. Essa confiança não é passividade, mas sim a serenidade de quem sabe que cada passo faz parte de uma dança maior. Ao desenvolver essa visão, deixamos de lutar contra os acontecimentos e passamos a caminhar junto com eles, aprendendo e crescendo a cada instante. Todos nós, em algum momento, passamos por experiências que nos arrancam do chão. A dor, seja física ou emocional, tem o poder de nos confrontar com nossas fragilidades mais íntimas. É natural que, diante dela, surjam sentimentos de revolta, tristeza ou até mesmo a sensação de injustiça. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Essas perguntas ecoam em nossa mente. Mas, na visão budista, a dor não é um castigo nem uma punição. Ela é um convite à transformação. Um lembrete de que dentro de cada ferida existe também uma semente de propósito. O próprio Buda, em sua primeira grande palestra após a iluminação, apresentou a chamada primeira nobre verdade: a vida contém sofrimento. Essa afirmação não é uma visão pessimista, mas sim uma constatação realista. Ninguém escapa de perdas, doenças, envelhecimento, separações ou frustrações. No entanto, a grande sabedoria do budismo está em nos mostrar que o sofrimento não precisa ser em vão. Ele pode se tornar o solo fértil onde floresce a compaixão, a resiliência e a clareza. Assim, quando dizemos que tudo acontece por algo, a dor que sentimos não é vista como um inimigo a ser combatido, mas como um professor que, embora severo, aponta para uma nova direção em nossa vida. Há um antigo ensinamento que compara a dor a uma rachadura em um vaso de cerâmica. À primeira vista, a rachadura parece uma falha, um defeito. Mas é justamente por ela que a luz pode entrar. Quantas vezes, depois de uma grande perda, descobrimos novas forças que jamais imaginaríamos ter? Quantas vezes uma decepção abriu espaço para que encontrássemos algo muito mais verdadeiro e significativo? Na cultura japonesa, existe a arte do kintsugi, em que objetos de cerâmica quebrados são restaurados com ouro. A rachadura não é escondida, mas realçada, tornando o objeto ainda mais valioso do que antes. O budismo nos ensina a olhar para nossas dores da mesma forma, como marcas que não diminuem nosso valor, mas revelam nossa profundidade e humanidade. Quando passamos por experiências difíceis, temos duas escolhas: endurecer o coração ou expandi-lo. O primeiro caminho nos leva ao ressentimento e ao isolamento. O segundo, ao contrário, abre espaço para a compaixão. É justamente quando experimentamos a dor que aprendemos a reconhecer a dor dos outros. Se nunca tivéssemos chorado, como poderíamos compreender verdadeiramente as lágrimas de alguém? Se nunca tivéssemos sentido perda, como poderíamos nos conectar de forma autêntica com quem sofre? Nesse sentido, cada sofrimento vivido pode se tornar uma ponte invisível que nos conecta mais profundamente aos demais seres. A dor deixa de ser apenas nossa e se transforma em um chamado à empatia. Muitas vezes, o propósito de uma experiência dolorosa não aparece imediatamente. É como plantar uma semente em solo escuro. Por um tempo, tudo que vemos é escuridão, até que, lentamente, o broto rompe a terra e se mostra. Uma demissão pode parecer um fracasso no momento, mas talvez seja justamente o empurrão necessário para buscarmos algo mais alinhado ao coração. Um relacionamento que termina pode abrir o espaço que precisávamos para descobrir nosso verdadeiro valor.
Uma doença pode nos ensinar a respeitar os limites do corpo e a valorizar a preciosidade do tempo presente. Tudo isso só pode ser percebido quando deixamos de lutar contra a realidade e começamos a perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? A história do próprio Buda é um exemplo vivo dessa transformação. Ele nasceu em meio ao luxo e ao conforto, protegido de todo o sofrimento. Mas foi justamente ao sair do palácio e se deparar com a velhice, a doença e a morte que despertou a busca pela iluminação. Sem essa dor inicial, talvez nunca tivesse trilhado o caminho que hoje inspira milhões de pessoas. Da mesma forma, muitos mestres budistas relatam que foram as situações mais duras de suas vidas que os colocaram em contato com a verdadeira prática. Não é na calmaria, mas na tempestade, que o barco da sabedoria é realmente testado. E isso também vale para nós. Pense por um instante. Quantas vezes as dificuldades que você enfrentou acabaram sendo as responsáveis por moldar quem você é hoje? Quantas vezes o sofrimento, que parecia insuportável, mais tarde se revelou como uma virada de chave? Transformar dor em propósito não significa negar o que sentimos. Não significa forçar um otimismo artificial. Significa, antes de tudo, aceitar. Aceitar que a dor existe, que ela faz parte da vida e que não precisamos fugir dela. A aceitação abre espaço para coragem. Coragem de olhar a ferida sem máscaras. Coragem de reconhecer que somos vulneráveis. E, a partir dessa vulnerabilidade, encontramos a força para crescer. O budismo nos lembra que a dor não dura para sempre. Tudo é impermanente, inclusive o sofrimento. Saber disso nos dá a confiança necessária para atravessar a noite escura, com a certeza de que, cedo ou tarde, a luz voltará a brilhar. Se você está passando por um momento doloroso agora, convido você a experimentar este exercício simples. Sente-se em silêncio, feche os olhos e traga à mente a situação que mais o incomoda. Permita-se sentir a dor sem resistência. Reconheça-a como parte da sua experiência humana. Agora, pergunte a si mesmo: que propósito posso encontrar aqui? Que qualidade de sabedoria ou compaixão esta experiência está tentando despertar em mim? Não espere respostas imediatas. Apenas semeie a pergunta em sua consciência, como quem planta uma semente no solo. Com o tempo, a resposta surgirá de forma natural, como uma flor que desabrocha na primavera. No fim, a grande lição é que não precisamos temer a dor. O que precisamos é aprender a transformá-la. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser um peso e se torna um trampolim para a evolução espiritual. Assim, cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de incerteza pode ser ressignificado como parte de um processo maior. Tudo acontece por algo. Tudo é uma oportunidade de despertar para uma vida mais consciente, compassiva e verdadeira. Quando pensamos na ideia de que tudo acontece por algo, muitas vezes a associamos apenas aos grandes acontecimentos. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento, a chegada inesperada de uma doença, ou até mesmo encontros que mudam o rumo da vida. Porém, a sabedoria budista nos lembra de algo essencial. O sentido não está apenas nos grandes eventos, mas também nos pequenos detalhes que compõem o dia a dia. A vida é tecida por instantes. E, ainda que nem sempre percebamos, cada instante contém dentro de si uma oportunidade de aprendizado. O Buda dizia que, se quisermos compreender a natureza da vida, não precisamos olhar para além do presente. É na xícara de chá que tomamos ao amanhecer, no sorriso de um desconhecido, no silêncio de uma caminhada, que encontramos sinais da impermanência e da beleza da existência. Esses pequenos gestos, aparentemente banais, podem nos ensinar a cultivar gratidão, paciência e presença. O segredo está em olhar com atenção plena. No budismo, a prática da atenção plena, ou mindfulness, é como uma lente que amplia o significado do cotidiano. Quando estamos atentos, cada ato se transforma em um rito sagrado. Lavar a louça deixa de ser uma tarefa automática e passa a ser um momento de conexão com a água, com o movimento das mãos, com a simplicidade do estar ali. Essa prática nos mostra que não é o tamanho do acontecimento que define sua importância, mas o grau de consciência com que o vivemos. Uma conversa de 5 minutos pode nos trazer mais sabedoria do que anos de estudo, se estivermos abertos para ouvir de verdade. A vida está constantemente nos oferecendo sinais,
mas estamos distraídos demais para percebê-los. Quantas vezes reclamamos das pequenas frustrações do dia? O trânsito, a fila longa no supermercado, a chuva que atrapalha os planos. Em vez de ver essas situações como meros aborrecimentos, o budismo nos convida a enxergá-las como treinos para a mente. O trânsito pode ser uma oportunidade para praticar paciência. A fila longa pode nos ensinar a soltar o controle e observar nossos pensamentos. A chuva inesperada pode nos lembrar da impermanência, de que nem tudo segue nossos planos. É nesses momentos simples, e até incômodos, que a vida nos oferece a chance de desenvolver qualidades essenciais, como resiliência, aceitação e serenidade. Uma mesma experiência pode ser interpretada de maneiras completamente diferentes, dependendo do olhar que escolhemos ter. Para alguém, perder o ônibus pode ser um motivo de irritação. Para outro, pode ser o instante perfeito para refletir, respirar e até evitar um acidente que aconteceria alguns minutos à frente. O que muda não é o acontecimento em si, mas a forma como nos relacionamos com ele. Quando internalizamos a ideia de que tudo acontece por algo, passamos a buscar o que está sendo revelado além da aparência imediata. Assim, o cotidiano deixa de ser visto como uma sequência de fatos aleatórios e passa a ser compreendido como um tecido de significados sutis. Outro campo onde encontramos grande aprendizado é nas nossas relações. Muitas vezes, não percebemos que cada encontro, por mais breve, carrega uma lição. Um desconhecido que nos trata com gentileza pode nos lembrar da importância de sermos gentis. Um colega de trabalho que nos irrita constantemente pode estar nos ensinando a desenvolver tolerância. Um familiar que nos cobra demais pode estar nos mostrando a necessidade de impor limites saudáveis. O budismo nos orienta a enxergar cada pessoa como um espelho. Algumas refletem nossas virtudes, outras nossas sombras, mas todas nos ajudam a nos conhecer melhor. Quando aceitamos essa visão, deixamos de nos perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, e passamos a questionar o que isso está tentando me mostrar. Thich Nhat Hanh, mestre em vietnamita, dizia que o milagre não é andar sobre as águas, mas andar sobre a terra. Em outras palavras, o milagre está em reconhecer a sacralidade do simples. Beber água com atenção pode ser um milagre. Sentir o vento no rosto pode ser um milagre. Ouvir os pássaros ao amanhecer pode ser um milagre. Quando cultivamos esse olhar, percebemos que a vida nunca deixou de ter sentido. Fomos nós que, distraídos, deixamos de enxergar. Para incorporar essa visão, proponho um exercício prático. Ao final do dia, reserve alguns minutos para refletir sobre 3 acontecimentos aparentemente banais. Pergunte-se: o que aprendi com essa situação? Que qualidade humana ela despertou em mim? Como posso levar esse aprendizado para os próximos dias? Com o tempo, esse exercício nos treina a perceber que não há dias sem propósito. Mesmo os dias mais comuns carregam sementes de transformação. Na tradição budista, existem inúmeras histórias que mostram como pequenas situações podem ter grandes impactos. Conta-se que um monge, ao observar uma folha seca caindo de uma árvore, despertou para a verdade da impermanência. Outro relato fala de um discípulo que, ao ouvir o som de uma pedra batendo em bambu, experimentou uma súbita clareza interior. Essas narrativas nos lembram que o despertar não acontece apenas em retiros silenciosos ou em longas meditações, mas também nos momentos mais cotidianos, se estivermos presentes o suficiente para percebê-los. O budismo ensina que a vida é, em si mesma, um grande mestre. Cada detalhe, cada encontro, cada dificuldade, cada alegria, é uma aula. Algumas aulas são mais agradáveis, outras mais desafiadoras, mas todas fazem parte de um mesmo currículo espiritual. Quando entendemos isso, paramos de buscar apenas os grandes sinais e passamos a respeitar também os pequenos. Afinal, não é apenas nas grandes ondas que aprendemos a nadar, mas também nas marolas suaves do dia a dia. No fim, perceber significado no cotidiano é, acima de tudo, um ato de gratidão. É reconhecer que cada instante é um presente, que mesmo os momentos que parecem triviais fazem parte de uma tapeçaria maior que sustenta nossa vida. Ao cultivar esse olhar, deixamos de viver no piloto automático e passamos a viver de forma desperta, encontrando propósito não apenas nos grandes acontecimentos,
mas em cada respiração, em cada gesto, em cada olhar. E assim, dia após dia, vamos descobrindo que o verdadeiro sentido da vida não está em esperar por algo extraordinário, mas em perceber a extraordinariedade escondida no ordinário. Ao longo desta jornada, refletimos sobre como cada acontecimento carrega consigo um propósito, seja ele imediatamente compreensível ou apenas revelado com o passar do tempo. Chegamos, então, a um ponto essencial: a confiança no fluxo da vida. O budismo nos ensina que a vida não é um caminho caótico e desordenado, mas sim um rio que flui, levando-nos exatamente para onde precisamos estar. Essa percepção não significa que não teremos desafios, mas que até os obstáculos fazem parte da corrente que nos molda e nos direciona. Imagine-se diante de um rio. Ele corre com força, e você tem duas opções: nadar contra a corrente, gastando toda a sua energia em resistência, ou aprender a fluir com ela, confiando que, mesmo sem ver todo o percurso, ele o levará a um destino. Muitas vezes, nossa dor vem justamente dessa resistência. Queremos que as coisas aconteçam de acordo com nossos planos, nossos prazos, nossos desejos. Mas a vida tem sua própria sabedoria, e confiar nesse fluxo é como aprender a boiar. Quanto mais relaxamos, mais naturalmente somos conduzidos. Grande parte da ansiedade humana nasce da ilusão de que podemos controlar tudo. O budismo, no entanto, nos lembra que o controle absoluto não existe. Não podemos controlar as estações, nem o envelhecimento, nem as escolhas dos outros. O que podemos controlar é apenas nossa resposta. E quando aceitamos isso, nasce dentro de nós uma liberdade imensa. Deixamos de nos desgastar tentando manipular o incontrolável e passamos a focar naquilo que realmente importa: cultivar a mente serena, o coração compassivo e as ações conscientes. No caminho budista, a palavra fé não significa acreditar cegamente em algo externo, mas sim confiar na experiência direta da vida. É uma fé que nasce do encontro com a realidade tal como ela é. É a confiança de que, mesmo quando não compreendemos de imediato, existe um ensinamento em cada circunstância. É a entrega que nos faz olhar para os desafios e perguntar: o que posso aprender aqui? Em vez de por que isso está acontecendo comigo. Essa mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria, obstáculos em degraus e incertezas em oportunidades de crescimento. Na tradição budista, há histórias de monges que atravessaram grandes dificuldades, mas sempre sustentaram confiança no caminho. Conta-se de um monge que, ao ser injustamente acusado e expulso de seu mosteiro, caminhou sem destino até encontrar uma aldeia. Ali, ao compartilhar ensinamentos simples com os moradores, acabou transformando vidas. O que parecia um castigo era, na verdade, a abertura de um novo caminho para beneficiar outros. Essa história nos lembra que aquilo que, no momento, enxergamos como uma perda pode se revelar, mais tarde, como um presente. Confiar no fluxo da vida não significa passividade. O budismo ensina o caminho do meio: agir com consciência, mas sem apego ao resultado. Isso significa plantar as sementes certas, atitudes de compaixão, palavras de bondade, escolhas éticas, e, ao mesmo tempo, aceitar que o fruto dessas sementes pode brotar em tempos e formas diferentes do que imaginamos. O agricultor confia que a terra, a chuva e o sol farão sua parte. Assim também devemos confiar que a vida cuida do resto, quando fazemos a nossa parte. Para desenvolver essa confiança, é fundamental cultivar o silêncio interior. Na meditação, quando aquietamos a mente, podemos perceber com clareza que a vida sempre esteve nos sustentando. Respiramos sem esforço, nosso coração bate sem que precisemos mandar, o sol nasce todos os dias sem depender da nossa vontade. Esse reconhecimento traz humildade e gratidão. Mostra-nos que não precisamos carregar o mundo sozinhos, pois já fazemos parte de um movimento maior, de um fluxo que nos envolve e nos conduz. Quando começamos a confiar verdadeiramente no fluxo da vida, algo profundo acontece. O medo diminui. A ansiedade se dissolve. Passamos a viver mais presentes, mais leves, mais disponíveis. Isso não quer dizer que nunca mais teremos preocupações, mas sim que saberemos onde repousar o coração. Saberemos que, assim como as ondas vão e vêm, assim também os acontecimentos se sucedem, e cada um traz consigo um sentido. Uma prática simples que pode ajudar é esta. Ao enfrentar uma situação difícil, pergunte-se: e se isso estiver acontecendo a meu favor,
mesmo que eu ainda não compreenda como. Respire fundo 3 vezes e permita-se entregar a resposta para a vida, em vez de tentar resolver tudo imediatamente. Essa prática abre espaço para confiança e nos conecta com uma sabedoria maior do que nossos pensamentos limitados. No fim, confiar no fluxo da vida é acreditar que cada passo, cada encontro, cada desafio está nos conduzindo para um propósito maior, o despertar da consciência. O budismo nos lembra de que o objetivo último não é evitar a dor, mas transformar a dor em sabedoria. Não é fugir dos obstáculos, mas reconhecê-los como parte do caminho. Quando aceitamos isso, deixamos de viver como vítimas do destino e passamos a viver como aprendizes da vida. Tudo acontece por algo. Não porque o universo conspira de forma mágica e misteriosa, mas porque a vida, em sua essência, é mestra. Cada experiência é um convite ao crescimento. Cada perda pode revelar um novo caminho. Cada alegria é um lembrete da impermanência. O desafio é aprender a olhar além das aparências e confiar que até mesmo nos momentos mais obscuros há uma luz esperando para ser descoberta. Confiar no fluxo da vida é, em última instância, confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de crescer, aprender e florescer diante de qualquer circunstância. Assim, que possamos, a cada dia, despertar para essa confiança profunda, lembrando que nada é por acaso, e que cada acontecimento é parte de uma dança maior que nos conduz ao despertar.